Opa, vamos finalizar a primeira carta aos Coríntios? Essa é uma carta muito importante, queridos. A maioria dos problemas que as igrejas enfrentam ali no primeiro século, ela também diz respeito a coisas que nós podemos aprender para que nós evitemos as mesmas dificuldades. São estradas que eles passaram com muita dificuldade, mas que foram pavimentadas pelo conserto, pela orientação, pelo cuidado e pelo amor de Paulo, e que nós não precisamos então voltar a trafegar por estradas esburacadas e quebradas e sem pontes. Paulo deixa aqui tudo pavimentado, certinho, basta nós seguirmos. Principalmente a questão do culto, principalmente a questão dos dons e especialmente a questão que envolve a ressurreição como pilar, como coluna mestre da nossa fé. No capítulo 16, ele está ali encerrando, nós vemos que Paulo tinha uma dificuldade muito grande por causa da sua vista, ele tinha uma oftalmia crônica, né, que impedia, a maioria das cartas dele, ele ditava. Ela era escrita nesse período, nesse tempo, por outras pessoas. Né? Podem ter sido Silas, o próprio Timóteo, o Lucas, que também estava com ele em alguns momentos. Outras pessoas escreveram as cartas de Paulo, ditadas por ele. E quando ele queria que não houvesse nenhuma dúvida que era ele que estava ditando, então ele assinava. Aos Gálatas ele diz, ó, vocês veem aí que é a minha letra. Todo mundo conhecia que a letra dele era uns garranchão grandão, assim como diz a tradição. E aqui no verso 21 do capítulo 16 diz assim, saudação da minha própria mão de Paulo. Então ele assinou, né, para as pessoas não terem dúvida que ele tinha ditado e ele estava autorizando aquela carta como se fosse uma dele, tanto que ele escreve. Mas ele prepara aqui algo, olha, ele traz uma orientação, são as últimas instruções, ele fala que, do valor da comunhão entre as pessoas, mas aqui ele também estabelece o seguinte, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu aí estiver. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês vão levantar uma oferta para atender. Quando ele fala os santos, provavelmente eram situações, regiões que estavam passando dificuldades. Parece que esse momento, Jerusalém tinha muita dificuldade. Era um momento de seca, um momento de perseguição, e a igreja estava sofrendo muito. Então ele levantou recursos nas igrejas que tinham condição para isso, e ele enviava pessoas para levar esses recursos, ele mesmo recolhia, às vezes, e ele levava. Mostrando que, dentro das igrejas, a necessidade do levantamento de ofertas, ela é muito clara, e desde o começo ela se mostra necessária. A própria manutenção, Paulo trabalha aqui na primeira carta aos Coríntios, que aqueles que trabalhavam no Evangelho eram dignos de receber o seu salário, o seu soldo, porque eles se entregavam ali para fazer aquele trabalho. Né? Ele, por vezes, para ter mais autoridade, ele usava só os recursos que ele levantava das redes que ele produzia, como aconteceu com os coríntios, para tirar deles toda a autoridade sobre a vida dele, ele que queria ter autoridade, então ele usava essa questão. Né? Mas aqui ele está falando, algo que nós temos que pensar, queridos, conforme a sua prosperidade. As pessoas às vezes dizem, não, mas não tem nada de dízimo no Novo Testamento. Né? Primeiro tem Mateus 23. Né? Não vou discutir aqui sobre isso, mas também aqui está falando conforme a sua prosperidade. Ou seja, aquele que tinha muito poderia dar uma oferta maior, aquele que tinha de maneira remediada daria uma oferta média, aquele que era pobre, que tinha mais dificuldades, esse daria segundo as suas condições. E aquele que não tinha nada ia dar o quê? Né? Então o princípio é o mesmo. Agora os percentuais aqui ele não fala em dízimo. Mas, queridos, se nós olharmos lá a igreja do primeiro século, eles, na verdade, eles tinham uma prática até muito mais generosa do que apenas o dízimo. Mas eu não quero discutir sobre esse assunto. Eu só quero mostrar que a ação da igreja levantando coleta, o nome que você quiser dar, recursos para que a obra funcionasse e para socorrer outras pessoas, ela existe desde sempre. E a função nossa, tendo condições de estabelecer os recursos para que famílias sejam abençoadas, para que aqueles que trabalham na obra sejam remunerados e tenham o seu sustento, e para que o evangelho seja pregado. Né? Então isso aqui Paulo trabalha com muita clareza,
nesses primeiros 4 versículos aqui, né? E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Tá vendo que eu disse que era direcionado a Jerusalém? E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Ou seja, se eu entender que é importante eu ir, também eu vou junto. E na sequência aqui ele trabalha, ele fala sobre as coisas que ele queria fazer, né? Os projetos que ele tinha, ele vai passar ali com o pessoal de Corinto, mas antes ele vai para a Macedônia e que ele queria ir lá depois que algumas coisas estivessem resolvidas, né? Para não haver assim, nenhum desgaste quando ele chegasse, né? E ele diz que pode mandar Timóteo antes, que eles recebam bem, e por aí vai. E traz ali sobre eles, queridos, notícias de outras pessoas e fala da unidade que é necessária para nós que somos irmãos, né? Ele diz aqui, ó, as igrejas da Ásia vos saúdam, porque ele talvez estivesse em Éfeso, que já era na Ásia e não na Europa, como é o caso de Corinto, né? Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, ou Priscila, tanto faz, né? Com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo, queridos, é beijo. Os orientais têm essa prática, né? Dos irmãos se beijarem, né? Ósculo é beijo. Então, basicamente é isso aí o capítulo 16, e que nós possamos então ter aprendido com a primeira carta de Paulo aos Coríntios como um manual para as nossas posturas dentro do serviço do reino de Deus. E também visões que nós precisamos ter de culto e visões especiais sobre o significado dos dons. Para que os dons vêm? Para produzirmos frutos, para a edificação da igreja. Como eles se manifestam? Com ordem e decência, de forma que o evangelho seja privilegiado, não que o homem seja destacado, não do que aquele que recebe o dom seja exaltado, mas o nome do Senhor seja exaltado. E não há nenhuma ordenança para que você seja obrigado a falar em línguas. Não há nenhuma ordenança que você é obrigado a ter um dom específico, com exceção de o dom do amor. Esse sim, se você não tem, meu querido, se você não tem esse dom, você pode ser encarregado ali de todos os outros dons, valor nenhum terá. É o que Paulo escreve. Amém? Vamos nos preparar para a continuidade dos nossos estudos? Parece que vamos ter que ficar mais uns dias resguardados, né? Em quarentena. Vamos ver o que Deus prepara? Vou orar, pedir para Deus qual o texto Ele quer que eu pense com vocês. Se 2 Coríntios, que seria o mais lógico, ou então se nós vamos para a palavra de Gálatas, que também é excelente a gente aprender e compreender o que está ali. Muito obrigado para vocês todos que me acompanharam até aqui, tá bom? Olha, as visualizações eu estou acompanhando, elas estão bem fraquinhas, viu? Vou ser bem sincero com vocês. Eu imaginei que nós teríamos mais pessoas acessando os nossos vídeos, mas aqueles que acessaram, vamos continuar aprendendo? Um abraço para vocês. Até mais.